Olá, vamos iniciar a disciplina de cartografia. Então, é um prazer, discentes de diferentes polos, estar com vocês em mais essa etapa que é fundamental no curso de geografia, certo? Importante salientar que essa disciplina ela é fundamental, principalmente em relação às características que essa disciplina ela impõe em relação à formação do professor de geografia. Então, é uma disciplina base, certo? Então, todas as etapas que vierem a posteriori dessa disciplina serão fundamentais para que vocês apliquem esses conhecimentos de cartografia. Então, cartografia é um instrumento. E aí, como todo instrumento, ele precisa ser utilizado o tempo todo, certo? Então, ainda mais vocês que estão no início do curso de geografia, é fundamental compreender que a cartografia ela vai servir de instrumento para a leitura desse espaço geográfico. Então, vocês já viram alguma coisinha lá no primeiro período, né? Então, esse primeiro período já demonstrou um pouco essa importância da geografia né, como uma ciência que se propõe a estudar o espaço geográfico. Então é um termo, né? Então é um termo bem abrangente, é uma definição bem abrangente. Aí com o tempo vocês vão começar a compreender como essa definição ela vai ser melhor compreendida a partir dos estudos de geografia. Então compreender que o estudo desse espaço geográfico ele vai ser quebrado, né? Assim, numa linguagem mais simples, vai ser quebrado, fatiado em outros elementos menores para vocês depois compreenderem melhor o que é esse espaço geográfico, o que é esse todo, né? Sempre procurando relacionar que esse todo é difícil de compreender. Então, para a gente ter essa facilidade de entender esse todo, a gente vai começar a quebrar a disciplina, a ciência, para a gente ter uma facilidade maior. Por isso que o curso de geografia e qualquer outro curso de graduação ele é composto por disciplinas. Dito isto, pessoal, a disciplina de cartografia ela vai ser fundamental nesse processo de compreensão do espaço geográfico, porque ela é um instrumento. E aí eu quero que vocês agora comecem a entender e ter clareza de que eu tenho um instrumental dentro da geografia. Então, se a gente fosse fazer aquela divisão clássica da geografia, geografia física, eu vou trabalhar as bases físicas do meio ambiente, né? Vocês já viram, acho que geologia, tem geomorfologia, que vai trabalhar com relevo, hidrografia, com os rios, a gente vai ter a climatologia, que vai trabalhar com as condições atmosféricas e climatológicas em relação ao espaço, a gente vai ter a biogeografia, por exemplo, que vai trabalhar as relações de distribuição de fauna e flora e como isso pode ser organizado na superfície terrestre, né? Além também do outro ramo também que é fundamental, que é a geografia humana, né? Então, geografia regional, geografia urbana, certo? Geografia da população, história do pensamento geográfico. Então, são disciplinas que vão ter uma outra característica, que vão trabalhar características socioeconômicas, geografia econômica, por exemplo. Então, vocês percebam que a gente tem dois grandes ramos, braços na geografia: geografia física e geografia humana. Então, geralmente, vocês vão se identificar mais com uma ou com outra. Só que, dentro dessas características, ou de geografia física ou de geografia humana, eu vou ter que fazer uma leitura do espaço. E essa leitura do espaço ela passa pela cartografia. Então, bem no início da disciplina, eu já procuro abrir os olhos de vocês em relação a isso. Então, o que vai diferenciar um trabalho geográfico de um trabalho sociológico, por exemplo, ou de um trabalho antropológico? Então, a gente vai ter, vocês vão compreender isso pouco depois, mas a gente vai ter as categorias de análise, mas para além das categorias de análise, a gente vai ter também esse esforço de cartografar. Então, esse esforço de trazer esses elementos cartográficos para a representação do espaço. Então, a gente sempre tem uma necessidade muito forte de representar. Então, isso faz parte,
isso é parte fundamental da geografia. Eu preciso representar, e essa representação ela é fundamental na leitura do espaço. Tranquilo? Então, sempre eu gosto de passar essa primeira impressão numa disciplina como cartografia. Certo? Então, a cartografia ela é fundamental porque ela vai ser um instrumento. É uma disciplina instrumental. Instrumental que ela vai servir tanto de base para disciplinas de geografia física como para disciplinas de geografia humana. Então, essa leitura ela é fundamental. Certo? A nossa ementa, pessoal. Então, o que nós vamos discutir na disciplina? Então, nós temos uma disciplina de 90 horas, são seis vídeos que a gente vai trabalhar. E nesses vídeos a gente vai trabalhar com essas temáticas. Infelizmente, nós não podemos dar conta de tudo. Então, os vídeos eu vou dar uma orientação em relação à ementa. Certo? Então, o trabalho que vocês precisam ter vai ser aquele trabalho individual e os trabalhos nos encontros. Certo? Então é fundamental que vocês façam a leitura dos materiais de referência. Então faço esse apelo a vocês como nas outras disciplinas. Certo? Todo material que eu posto lá no material de referências, ele é fundamental. Então não posto lá material só para vocês terem arquivo para guardar, não. Todo arquivo que eu posto é um arquivo fundamental. Geralmente eu posto só um arquivo. Certo? Depois eu vou postando outros arquivos complementares. Mas para não confundir, vou postando geralmente um texto, ou um artigo, ou um livro, né, mais sintético, ou uma apostila que ajude. Certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar muito com textos um pouco mais simplificados, já para facilitar a dinâmica e o cotidiano de vocês. Certo? O que nós vamos visualizar em relação a nossa disciplina, certo? Cartografia, evolução histórica e conceitos, né? Então, o que é a cartografia do ponto de vista histórico? Por que ela é importante? Então, nesse primeiro momento, trago alguns conceitos importantes da cartografia, até para vocês também conhecerem a importância, né, da cartografia dentro da geografia. Depois, orientação cartográfica, sistemas de referências, escala, que é fundamental, fuso horário, projeções cartográficas, mapas e cartas. Então, percebam que é uma ementa do curso de geografia bem sintética. Então, é o básico da cartografia. Então, esse aqui é o básico que vocês precisam compreender para começar a entender essa cartografia do ponto de vista prático. Além disso, eu gosto de trazer muita aplicação da cartografia, até para vocês já terem noção do que eu posso fazer em relação a mapeamento, por exemplo. Eu não preciso esperar, pessoal, não preciso aguardar chegar lá no sétimo, lá no sexto, sétimo, oitavo período para começar a trabalhar com os mapas. Vocês podem começar a trabalhar com esses mapas desde já. Então, o conhecimento ele pode ser adquirido aí na internet de forma sintética e com qualidade. Vocês podem começar a produzir mapas. Então, quando chega lá no TCC1, né, temos TCC1, 2 e 3. Quando chega no TCC1, já no sexto período, vocês já podem trabalhar a aplicação da cartografia em diferentes contextos, justamente para a produção desses trabalhos. Certo? Objetivos: geral, análise e escala da cartografia, com vistas à elaboração de mapas, assim como a sua utilização, a sua importância como instrumento de trabalho, fornecendo os elementos necessários para o domínio de conceitos, conteúdos e técnicas que possam auxiliar as atividades voltadas para o ensino da geografia. Específicos: transmitir para a linguagem dos mapas informações obtidas em pesquisas e em outros tipos de materiais coletados. Então, a base vai trabalhar um pouco com base de dados. Então, como adquirir e compreender como funcionam essas bases de dados. Adquirir a habilidade de estabelecer relações de fatos revelados nos mapas com o cotidiano.
Então, como esses mapas podem interferir no meu dia a dia, como eu posso aplicar esse conhecimento para melhorar a minha percepção e, por último, desenvolver atividades práticas relacionadas à educação básica e o uso da cartografia escolar, certo? Então, o finalzinho aí eu trago ainda alguns elementos relacionados à cartografia escolar, mas não é o nosso foco. Geralmente tem uma disciplina específica para isso, tá bom? E aí, pessoal, de cara a gente vai trabalhar com um conceito, né? Então, o que é a cartografia? Como eu posso definir a cartografia? A gente pode entender a cartografia como um conjunto de operações científicas, artísticas e técnicas produzidas a partir de resultados de observações diretas ou de explorações de documentação, tendo em vista a elaboração de cartas, plantas e outros tipos de apresentação e também a sua utilização, certo? Então esse conceito aqui, ao longo do tempo e da disciplina, ele vai ficando mais fácil de se aprender, certo? Mas eu quero que vocês percebam aqui essa parte inicial do conceito. Cartografia, conjunto de operações científicas. A gente trabalha com a matemática básica para entender essa espacialização, certo? Artísticas e técnicas. Então, vou trabalhar com técnicas relacionadas à cartografia e um pouco do geoprocessamento, que eu vou mostrar a vocês. E também artísticas. Um mapa também é uma expressão artística, né? Então, tenho que trabalhar também com a apresentação desse mapa. Então, a gente vai trabalhar com os elementos cartográficos, vai entender que a apresentação desse mapa ele se dá em características específicas para cada trabalho. Mas eu preciso ter uma boa apresentação, uma apresentação também bonita, para que esse mapa ele seja melhor compreendido. Tá bom? E aí um outro ponto importante, distinguir os elementos do mapa, né, que é o básico: título, legenda, escala, orientação, principalmente, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. Então, geralmente, nesse primeiro momento, uma dificuldade que os alunos da cartografia têm na leitura do espaço é de tentar distinguir esses elementos cartográficos, né? Então, saber onde é que está o título do mapa, por que o título é importante, a legenda, que é fundamental. Se a gente fosse aqui elencar um dos pontos mais importantes desses conceitos, com certeza seria a legenda. O mapa ele precisa ser entendido. Se eu não tenho uma compreensão do mapa, então esse mapa ele não serve para nada. Então, pessoal, o mapa ele precisa ser autoexplicativo, né? Então, para ele ser autoexplicativo, ele precisa ter uma legenda coerente, uma legenda clara e concisa sobre aquilo que ele está abordando, certo? Então, além da legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas e as fontes também que são importantes. Muita gente esquece ou omite as fontes do mapa. Então, quase nunca a gente vai produzir um mapa do nada. Esse mapa ele tem uma base, ele advém de uma base de informações que pode ser utilizada a partir de diversas fontes, desde fontes de universidades até de fontes de órgãos oficiais ou de pesquisas específicas ou de autores que tratem dessas bases. Certo? Então vocês percebam que tem toda uma sistematização para a gente trabalhar com o mapa. Dito isto, pessoal, a gente pode entender que o mapa é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação, né? Então, através do mapa a gente consegue se comunicar. Então, uma das primeiras fontes de comunicação foram os mapas, né? Principalmente, e aí vocês vão lembrar, né, lá do Ensino Fundamental 2, que essas bases foram fundamentais e importantes quando a gente vai falar das grandes navegações. Então, como
esse processo de expansão, principalmente dos países que foram colonizados, né, se deu justamente porque esse processo, essas tecnologias de orientação, elas foram se aprimorando. E aí uma das formas de se comunicar para procurar entender como aquele caminho ele dava em uma outra região, ou numa nova área continental, ou mesmo numa área insular composta por ilhas que poderia ser explorada, né? Foi a partir da comunicação cartográfica, certo? Os elementos que compõem o espaço geográfico são representados por pontos, linhas, texturas, cores e símbolos. Então, já falei um pouquinho do espaço geográfico para vocês. Então, esse espaço geográfico ele vai ser composto por diversos elementos. Mas se a gente fosse sintetizar esses elementos a partir de elementos cartográficos, a gente seria ponto. Vou fazer um ponto aqui. Um ponto. Linhas, texturas, cores e textos. Mas se eu fosse falar para vocês de forma básica, todo mapa básico ele vai ser composto por um conjunto de quê? Ou eu vou ter um ponto, ou eu vou ter uma linha, ou eu vou ter o quê? Um polígono. Ou seja, são esses dados vetoriais. Eu tenho um vetor, né? Então são dados que vão compor o mapa, certo? Ponto, linha ou polígono. É só lembrar. Ah, professor, então quando eu olho um mapa específico, né, um mapa básico, geralmente como as avenidas elas são representadas, ou geralmente como as ruas são representadas, ou os rios são representados, geralmente são através de linhas. Geralmente como os municípios são representados, ou os estados são representados, por polígonos. O estado de Minas Gerais tem um polígono, ou seja, é uma linha que tem diferentes formas que eu compreendo. Quando eu olho para aquele desenho, quando eu olho para aquela representação, eu entendo que é o estado de Minas Gerais. Então, quando eu olho para aquela representação clássica, eu vejo ali o Brasil, né, do ponto de vista da forma. Ou, dependendo do mapa, eu posso identificar pontos que vão ser povoados, ou vão ser distritos, né? Então, vocês compreendam que a representação é básica, né? Então, quando eu paro para pensar, essa cartografia está mais próxima da gente do que a gente imagina, certo? Dito isto, pessoal, o mapa é uma simplificação da realidade. Então, é um outro ponto importante. Todo mapa ele tem uma pretensão, e essa pretensão é o quê? Se aproximar o mais, né, mais fielmente da realidade, certo? Mas quase sempre a gente não vai conseguir representar a realidade na sua plenitude, mas a gente procura fazer esse exercício de representar a realidade. E aí, nesse processo de simplificação, a gente também não vai representar toda a realidade, né? Seria uma pretensão muito grande. Vocês imaginem eu representar um município do Vale do Jequitinhonha, Minas Novas, né? Ou um outro município do norte ou noroeste do estado de Minas Gerais, Urucuia, né? Ou mesmo Pirapora, Montes Claros, Joaíma, Pedra Azul, né? E representar toda essa realidade dos municípios, seja sua realidade física, socioeconômica, do ponto de vista populacional, humanos, ou político administrativo, no mapa só, é muito difícil. Então, por isso que eu vou ter o quê? Mapas que vão representar essas características, diferentes mapas. Então, diferentes mapas vão representar essas características, né, a partir da leitura do espaço. Então, eu vou ter um mapa físico, vou ter um mapa hipossométrico, posso ter um outro mapa para representar a geologia. Acho que vocês já viram a disciplina de geologia, ou seja, os tipos de rocha daquela área. Eu vou ter um mapa para representar o potencial socioeconômico do município. Eu vou ter um outro mapa para representar a pirâmide, posso ter a pirâmide etária
né, da população daquele município, por exemplo. Né? E eu posso também ter um mapa político e administrativo para representar os distritos ou áreas censitárias daquele determinado município. Certo? Então, vou ter mapas diferentes. Né? E aí eu já deixo essa reflexão para vocês. Porque eu não posso ter todas essas informações no mapa só? Porque ficaria um mapa extremamente denso, poluído de informações. Por isso que é interessante separar esses mapas por esses níveis de informação. E aí, pessoal, já fazendo um gancho com o texto que eu deixei para vocês, quero que vocês comecem a compreender também a importância histórica dos mapas. Né? Então, a gente já trabalhou o conceito de cartografia, a importância da cartografia, para que ela serve. E é importante, nesse primeiro momento, no início da disciplina, vocês entenderem um pouquinho o caminho desses mapas, né? O histórico desses mapas. Então, vocês percebam aí que o mapa de Iguaçu, né? 2.500 anos antes de Cristo, a gente já tinha representações já cartográficas que tentavam estabelecer uma conexão com a superfície terrestre. Então, os mapas primitivos eram gravados em pedra ou argila e feitos em pergaminhos, tecidos e couro, ou feitos em papéis, né? Ou digitais, só que mais atualmente. Certo? Então, percebam aqui, nessa representação, aqui no círculo aqui vermelho, né, que eu tenho uma representação. E essa representação ela vai ditar aí algumas localidades para essa época. Né? Então, já é uma representação cartográfica. E aí, essa representação cartográfica ela vai caminhando ao longo do tempo e vai evoluindo. Né? Então, aqui uma outra representação, né, mostrando o mundo em folhas de um trevo. Né? Europa, Ásia e África. Então, à medida que as técnicas vão avançando, as tecnologias caminham em relação ao seu desenvolvimento, os produtos também acompanham esse processo. Aqui, só para exemplificar, aqui já é bem mais recente, né? Uma carta-imagem do bairro Ibituruna, em Montes Claros. Né? Então, a gente tem aqui uma representação de um bairro. Olha que importância, né? Aqueles elementos que eu falei para vocês. Título, carta, imagem, tem uma representação, que eu já tenho uma imagem de satélite. Né? Então, as áreas verdes aqui, vocês percebam esses pontos em branco, são as edificações. E aqui eu tenho uma legenda, justamente para exemplificar, né, e expor essas características que eu estou observando na carta-imagem. Então, o que é verde? Vegetação, solo, mais claro é solo exposto, vou ter esse conjunto de texturas aqui, no caso é a área ocupada, e aqui eu tenho uma representação por linha, que vai ser o limite do bairro. Né? Então, percebam aí a importância dessa representação. E aí, pessoal, nessas características, a gente vai ter esse caminho dos mapas. Né? Esse caminho que ele vai desde a antiguidade até os dias atuais. À medida que eu vou tendo uma evolução das técnicas, né, eu vou tendo também uma evolução da minha representação. Né? Isso aí desde, não só na antiguidade, mas ainda é registrado em vários escritos. Né? Desde a Bíblia até desde escritos ocidentais a escritos orientais. Né? Aqui outra representação, tendo o planisfério de Cantino 1502. Aí perceba que o tempo, a gente já tinha mais ou menos aqui um esboço de alguns contornos continentais, mas com enfoque aqui para o continente europeu, né? Parte do continente asiático, mas principalmente aqui a costa do continente africano. Então já se tinha um conhecimento desse contorno. Então, a gente já tem em 1502 uma representação mais fiel do continente africano. E é claro, né, para o período, o que não se conhecia? Aí percebam que toda essa região, né, as Américas. Então, tinha-se pouquíssima informação sobre as Américas. Então, desde a América do Norte, América Central, América do Sul,
gente não vai ter esse contorno aí bem feito. Então percebam como esse histórico do mapa, esse histórico dos mapas é fundamental para compreender a importância da cartografia. E eu quero que nesse primeiro momento vocês tenham essa compreensão. Primeiro, do que é cartografia. Segundo, dos elementos que compõem a cartografia, a importância da cartografia na leitura do espaço geográfico e como a cartografia ela foi importante do ponto de vista histórico. Certo? Então, atentem esses 3 pontos nesse primeiro momento. E aí, com base dessa primeira aula, vocês já atentem ao texto sobre história da cartografia, lá no material de referências. Então, lá, aqui eu dei só uma amostra desse histórico que é importante, mas quero que vocês leiam o texto e façam atividade relacionada ao texto sobre história da cartografia. Tá bom? Por hoje ficamos por aqui e aí nós continuamos a discussão lá no fórum. Até mais.